que as atividades que está se desenhando, né? Tudo isso por quê? Porque a política brasileira hoje não serve mais ao Brasil. A política brasileira não está mais sendo decidida a partir da realidade do Brasil, está sendo decidida a partir de comandos externos. E os políticos brasileiros hoje, com raríssimas exceções, são marionetes de estrangeiros, né? Então vocês vejam aí, um político que não é marionete, um político que não é fantoche, o Roberto Requião. Roberto Requião está aí reclamando nas redes sociais que não tem espaço no atual governo. Por quê? Porque o atual governo não foi eleito para colocar Requião. Se sobrar algum espaço, até vai ter Requião. Só que o Requião quer, o atual governo não pode entregar. Não pode dar. Porque não foi colocado para isso. Assim como no governo Bolsonaro, os poucos que ainda tinham uma visão nacional foram demitidos. Por exemplo, tinha aquele presidente dos Correios, o primeiro, que falou que era contra a privatização dos Correios, um general, falou que era contra a privatização dos Correios, e o Bolsonaro foi lá e demitiu ele. Paulo Guedes foram lá, demitiram ele. Simples assim. Por quê? Porque o governo Bolsonaro não era um governo para servir ao Brasil. Então, quem no governo Bolsonaro eventualmente quisesse servir ao Brasil, estaria fora. E no atual governo, muito parecido. O Requião apoiou o governo esperando uma coisa e não tem espaço dentro do governo para isso. Assim, um ex-governador de um estado importante, um político que foi senador, que teve um peso na política nacional. Todo mundo que acompanha a política no Brasil sabe quem é Requião, e é completamente invisibilizado pelos algoritmos, pela grande mídia, pelo sistema político como um todo. Por quê? Porque o Requião não está nesse esquema que infelizmente, está desgovernando o Brasil. Eu acho que existe também uma ingenuidade da parte do Requião, de achar que ele teria espaço nesse atual sistema. Não tem. E a realidade está mostrando a ele que não tem. Roberto Requião não se vendeu e paga um preço por isso. O preço é o isolamento. O preço é a ridicularização. Aí chega aí uma gentalha aí que ninguém sabe de onde veio, de onde apareceu. Ninguém sabe o que fez para estar em posição tão elevada na República Brasileira, né? Chega aí um pessoal tipo Aniele Franco, tipo Michele Bolsonaro. Da onde que veio esse pessoal? De onde surgiu essa turma? Aí já Janja, aí já começa a se projetar um segundo turno para 2026 entre Janja e Michele. Mas como é que o Brasil foi parar nesse ponto? É que eu não estou falando se elas vão se candidatar mesmo, mas é o que está se colocando, é o que está se discutindo seriamente hoje. É o que se vislumbra hoje. Janja e Michele, de onde surgiu essa gentalha? Como é que deram poder, oposição de poder, para essa turma? O que eles fizeram pelo Brasil? Qual é a trajetória deles? Quais são as realizações deles? Como é que essa gente simplesmente aparece e já tem protagonismo? Você vê, o Requião foi governador, Requião foi deputado, Requião foi governador do Paraná, Requião foi senador. Requião tem uma trajetória política de décadas, que começa com a redemocratização, lá, o MDB, né?
representando setores mais à esquerda do MDB. Requião tem uma história na política brasileira. E qual é a posição do Requião hoje? E Janja e Michele? Qual é a história delas na política brasileira? O que elas representam para o Brasil? O que elas fizeram para o Brasil? Como é que essa gente está no topo da pirâmide política nacional? Como é que se chega ao ponto de colocar Janja e Michele como alternativas para presidente do Brasil, para chefe de Estado de um dos maiores países do mundo? Isso é evidência de que a política brasileira não está sendo determinada pela realidade do Brasil, está sendo determinada por comandos, ordens e relações de poder que vêm de fora. E que mais do que dominar o Brasil, quer humilhar o Brasil, quer subjugar o Brasil, quer rebaixar o moral, a autoestima dos brasileiros. Querem que os brasileiros não acreditem no Brasil. Porque quanto mais rebaixada é a política, mais descrente fica a população. E quanto mais descrente, mais resignada, menores as expectativas, menores as ambições, os projetos. E aí a própria ideia de Brasil vai se amesquinhando, vai diminuindo. E quanto mais a ideia de Brasil diminui, mais os parasitas, os piratas, os salteadores têm condições de surrupiar o país. Quanto menos as pessoas acreditarem que o Brasil é capaz, mais fácil será do Brasil ser pilhado. Mas são memes, exatamente. A Michele é um meme. Assim como o Bolsonaro é um meme, assim como o Lula virou um meme. O Lula não é um meme. Né? O Lula é... Embora eu considere o Lula um sujeito, um político limitado para o Brasil, o Brasil precisaria de uma liderança maior, mas o fato é que o Lula tem uma experiência política, o Lula tem uma expertise política, o Lula não é um idiota. O Lula não é um gênio. O Lula não é um gênio da raça. O Lula não é um Bonifácio, não é um Vargas, longe disso. Mas o Lula também não é um meme. Mas está agindo e se comportando como um meme. Por quê? Porque ele está tão preso a esse sistema de poder que só restou ele fazer aquilo que mandam ele fazer. Então, o Lula hoje tem que agir como um meme. Né? Isso ficou claro nessa visita dele aos Estados Unidos, ao Biden. Aí ele falando lá sobre a guerra na Ucrânia, falando ali em criar um clube de paz, e falou para o Biden, mas tem que parar de atirar. Puxa vida! É isso o que o chefe de Estado de um dos maiores países do mundo tem a dizer? Que para acabar a guerra tem que parar de atirar. Isso aí a gente acha bonito quando é uma criança falando. Agora, o presidente do quinto maior país do mundo, o presidente da oitava ou 10ª economia mundial, falando um negócio desse. É isso que ele tem a dizer. É isso que ele tem a... O Brasil, pelo seu tamanho, tem um papel no mundo. O mundo espera do Brasil uma liderança de fato, que o Brasil possa usar o seu tamanho, o seu poder, o seu potencial para desequilibrar as relações de poder internacionais e moldá-las. Né? O Brasil tem força para isso. O Brasil tem força para atuar na história universal.
para moldar os destinos da humanidade. O Brasil tem força, tem potencial para isso. E aí espera-se do presidente do Brasil, do chefe de Estado brasileiro, que tenha a visão, a argúcia, a capacidade de idealizar, de projetar essas novas realidades internacionais que o Brasil pode ajudar a criar. Aí vai o chefe de Estado brasileiro falar que é para parar a guerra, tem que parar de atirar. Não tem muito o que dizer a respeito, não tem nem o que levar a sério um negócio desse. Esperando alguma palavra, alguma mensagem realmente impactante para a história, e vem isso. Aí o Lula propõe um clube da paz. Isso já é a ONU. A ONU, em tese, já cumpre esse papel. Vai criar o quê? Uma ONU 2? Uma ONU do B? Para quê? E qual vai ser o papel do Brasil nessa ONU? Nessa ONU do B? O Brasil vai liderar essa ONU? O Brasil vai exercer poder mundial a partir disso? Não. Vai ser para fazer o que a ONU já faz, uma completa redundância. O Lula não tinha nada para propor. A verdade é essa. O Lula não propôs nada para o mundo. O que ele falou, você pegar o que ele falou e é um embrulho vazio. É um papel de presente só. Mesma coisa. A pessoa faz aniversário. Aí chega outra e fala assim, aqui o seu presente. Aí o presente é um papel de presente só. Um papel de presente vazio. A pessoa fica olhando para aquele papel ali, esperando que de repente tem alguma coisa dentro, abre, não tem nada. É só isso. O que é que isso significa? Não significa nada. E o discurso do Lula, a posição do Lula a respeito dos desafios internacionais de hoje é isso, é vazio, é nada. O Lula não tem nada a dizer. Mas como é que o chefe de Estado, um dos maiores países do mundo, não tem nada a dizer? Simplesmente porque ele é um fantoche. Porque ele não pode ter nada a dizer. A questão é essa. E aí ele foi e aceitou a troco de nada. Ter usar um palavreado mais duro contra a Rússia. Aí o Lavrov, que é o chanceler russo, imediatamente já marcou uma conversa com Lula. Não é porque o Lavrov quer ouvir o que o Lula tem a dizer sobre a paz mundial, simplesmente o Lavrov quer saber qual é a do Lula. O Lavrov quer saber em que pé estão as relações entre Brasil e Rússia nesse momento, após essa visita vergonhosa do Lula aos Estados Unidos. O Lavrov quer saber, enfim, como poderão ser as relações entre Brasil e Rússia daqui para frente. O Lavrov não está homenageando o Lula. O Lavrov está preocupado, né, com o futuro das relações entre Brasil e Rússia. Porque o Lula deu todos os motivos para ver essa preocupação. O Lavrov quer sondar o Lula, quer falar pessoalmente com ele. Ou seja, o Lavrov não quer nem mandar o Lavrov quer saber, quer saber por ele mesmo, né, o que está acontecendo com o Lula, com o Brasil. O Lavrov quer saber se pode continuar contando minimamente com o Lula para qualquer coisa dos BRICS. É isso.
O Lavrov não quer conversar com o Lula porque reconhece no Lula uma liderança mundial, né? Porque quer resolver com o Lula os problemas do conflito entre Rússia e Ucrânia. Ele simplesmente quer saber o que está acontecendo. Não que ele vá se importar, porque a Rússia não vai fazer nada pelo Brasil. Nada. Nem Rússia, nem China, nem ninguém vai fazer nada pelo Brasil. Quem pode fazer pelo Brasil são os brasileiros. Se o Brasil quiser se afundar, não vai ser a Rússia que vai resgatar o Brasil, não vai ser a China que vai fazer, porque eles já estão preocupados com os problemas deles. Eles já têm muitas coisas para se preocupar. Não vão salvar a gente, não é a função deles. E nem a gente tem que querer isso deles. Agora, o Brasil compartilha com eles os BRICS. O Brasil tem uma série de parcerias e relações com eles. Então, é natural que eles se interessem e se preocupem com os rumos do país. Quando o Bolsonaro estava hostilizando a China para fazer graça lá para os Estados Unidos, o Xi Jinping veio aqui ao Brasil. O Xi Jinping veio aqui ao Brasil não foi para homenagear o Bolsonaro, foi para fazer uma pressão no Bolsonaro e também ver o que estava acontecendo aqui, para ver em que medida podia contar com o Brasil. Ele não mandou representantes, ele pessoalmente veio aqui. E o Lavrov está fazendo parecido agora com o Lula. Depois do Lula ter aceitado subir o tom contra a Rússia. E não aceitou subir o tom porque o Brasil, por livre e espontânea vontade, tomou essa decisão. Isso não foi uma decisão soberana do Brasil, isso foi uma pressão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos pressionou e o Brasil cedeu. Se tivesse sido uma decisão autônoma do Brasil, ainda seria menos ruim. Porque pelo menos teria partido de dentro, mas não partiu de fora. Ou seja, se partiu de fora, o que mais não está partindo de fora? E é isso que o Lavrov quer ver aqui com o Lula. O Lavrov não quer ouvir do Lula soluções para o caso da Ucrânia. Até porque o Lula mostrou que não tem nada a falar. O que é que o Lula vai falar para o Lavrov? Que ele tem que parar de atirar? Que os Zelensky tem que parar de atirar? Falar isso e não falar nada é a mesma coisa. É até melhor não falar nada. Porque pelo menos não passa vergonha. É melhor dizer que não tem nada para falar do que falar alguma coisa só para encher linguiça. Dilma nos BRICS é uma coisa muito curiosa. É uma coisa muito curiosa. Né? Dilma nos BRICS agrada a gregos e troianos. A Dilma nos BRICS agrada a Janja, né? Porque a Janja fica mais livre para influenciar o Lula. Agrada grande parte do PT que manda a Dilma para a China e ela não fica querendo ter protagonismo aqui dentro. A Dilma nos BRICS, na China, né? Agrada a militância petista, que vê, de certa forma, a Dilma reabilitada, porque a militância atua a militância é massa de manobra. E a massa de manobra, ela se deixa guiar por imagens, símbolos, essas coisas. Então, é um gesto simbólico de reconhecimento da Dilma. Aí a militância fica feliz. Agrada aos Estados Unidos, já que a Dilma se formou politicamente nos Estados Unidos, isso é informação pública. A Dilma foi escolhida pela Embaixada dos Estados Unidos para cursar o IVLP, que é um curso de formação de líder. Então, os Estados Unidos formaram a Dilma.
A Dilma retribuiu criando a Lava Jato e agora a Dilma nos BRICS poderá ser espiã dos Estados Unidos na China. E a China e os demais membros dos BRICS não tem como se opor, porque isso é uma decisão interna do Brasil. Eles não têm como dizer para o Brasil não escolher a Dilma. O Brasil quer escolher a Dilma, é direito do Brasil. Agora, com certeza, vocês podem ter certeza que vai ter toda uma estrutura de contra-espionagem na China para manter a Dilma sob controle. O chinês não pode impedir que o Brasil indique a Dilma. Isso seria ferir a soberania brasileira. Isso seria se intrometer nos assuntos internos do Brasil. Não é função da China dizer quem que o Brasil tem que indicar. Se o Brasil quiser indicar a Dilma, indique. Se o Brasil quiser indicar o Alexandre Nardoni ou a Suzane von Richthofen, isso é uma decisão interna do Brasil. A China acata essa decisão, não tem o que fazer, mas vai manter. Mas o que a China pode fazer é cuidar para que nada saia do controle dela. Então, com certeza, a Dilma ali vai estar bastante cerceada pela contra-espionagem e pela inteligência chinesa. Disso vocês podem ter certeza. Porque a China não vai deixar alguém que se formou politicamente nos Estados Unidos ficar livre, leve e solta lá dentro. Isso não vai acontecer. A Dilma não vai falir nada porque a Dilma não vai ter controle sobre o banco dos BRICS. Quem manda nos BRICS efetivamente é a China. A China é a liderança dos BRICS, porque a China é quem tem poder econômico, financeiro e militar para dirigir os BRICS. A China e a Rússia como sócia da China. BRIC é isso. BRIC é a liderança chinesa, tendo a Rússia como parceira. Para o Brasil fortalecer a sua posição nos BRICS, o Brasil tem que se desenvolver, tem que se fortalecer. Não é esse o caminho que o Brasil tem seguido, muito pelo contrário. Então, a tendência é o Brasil ser cada vez mais marginalizado dentro dos BRICS. O próprio Brasil está atenuando a sua posição, está se enfraquecendo dentro dos BRICS. Os BRICS são um caminho para o Brasil. Mas o BRIC não é uma solução automática. Os outros países não vão puxar o Brasil pela mão. Não é função deles fazer isso. É o Brasil que tem que fazer por onde. E ao fazer por onde, que ele poderá aproveitar as oportunidades que são abertas pelos BRICS. O BRIC não é importante para salvar o Brasil. O BRIC é um caminho. Mas quem pode trilhar esse caminho é o Brasil. Só o Brasil pode definir se trilha ou não trilha esse caminho, ou a forma como vai trilhar esse caminho. No momento atual, na configuração que existe de fato, é a China que tem condições de liderar os BRICS. O Brasil não tem condição nenhuma sequer de reivindicar isso. O Brasil vai reivindicar o que dentro dos BRICS? Qual é a taxa de crescimento do Brasil? Qual é o papel do Brasil no comércio internacional? Qual é a posição financeira do Brasil? O Brasil qual é a estrutura tecnológica do Brasil? O Brasil está muito atrás da China em todos esses aspectos. Então, o Brasil não tem nem como reivindicar uma liderança nos BRICS. Então, o risco do Brasil falir, da Dilma falir o Banco dos BRICS é nulo, porque não é o Brasil que manda. Mas isso traz uma reflexão para a gente. Né? O que é que está sendo feito do Brasil? E se o Brasil continuar seguindo essa política de submissão, de subserviência, de timidez e acanhamento na condução
das suas políticas nacionais, o Brasil vai se enfraquecer dentro dos BRICS. E não vai ser por culpa da China, não vai ser culpa da Rússia, vai ser culpa da gente mesmo. China e Rússia estão trabalhando para colocar o Irã, a Arábia Saudita, o Egito, a Argélia e a Argentina, entre outros países, dentro dos BRICS. Se o Brasil se fortalecer, o Brasil só tem a ganhar com a ampliação dos BRICS. Mas se o Brasil continuar se enfraquecendo, a ampliação dos BRICS vai significar a marginalização do Brasil. Daqui a pouco não vai mais precisar do Brasil dentro dos BRICS. China, Rússia vão falar sempre para o Brasil: se quiser sair, sai. A gente não precisa mais de vocês. A gente já tem o Irã, já tem a fila andou. A fila está andando e o Brasil está ficando para trás. E pior, não está fazendo nada para recuperar espaço, para subir posições. Pelo contrário, está renunciando a ele mesmo. Porque se pega 61% do país e aceita dinheiro para que os outros países mandem em 61% do país, como é que o Brasil vai se desenvolver dessa forma? Qual é a chance do Brasil se desenvolver se ele não consegue mandar nem dentro de si? O primeiro passo para o desenvolvimento, o requisito fundamental do desenvolvimento é a autodeterminação, é a soberania sobre os seus recursos, sobre o seu território, sobre os recursos que existem nele, sobre a população. Se um país não tem soberania nenhuma a respeito disso, vai se desenvolver com o quê? Porque um país só se desenvolve a partir de dentro, a partir do que ele tem, a partir do aproveitamento daquilo que ele tem. Se ele aceita dinheiro dos outros para os outros mandarem nele, como é que vai se desenvolver? Sem soberania não tem desenvolvimento. Todo desenvolvimento é um desenvolvimento nacional. É isso que eu falo no meu livro Desenvolvimento e Construção de Nações. E eu mostro vários casos históricos disso. Os países só se desenvolvem realmente quando são soberanos. Quando eles não têm soberania, eles não têm a partir do que se desenvolver. E se um país não se desenvolve, ele se enfraquece. Ele não é capaz de realizar o seu poder nacional. Ele não é capaz de tornar efetiva toda a sua potencialidade. O Brasil se desperdiça, se entrega. O Lula se submete a isso porque, se ele não se submeter, ele volta para a cadeia. O Lula foi preso por essa gentalha e foi solto por ela também. A Lava Jato foi uma operação coordenada pelos Estados Unidos para quebrar a engenharia brasileira e tirar o Lula do jogo. O Lula era a carta fora do baralho. O que estava planejado para o Lula em 2015, 2016, 2017, 2018 era ele ficar preso e nunca mais sair da cadeia. Só que no meio do caminho, o Trump ganha a eleição nos Estados Unidos e coloca o Bolsonaro como o poste dele aqui no Brasil. E aí o Partido Democrata, que tinha articulado a Lava Jato para prender o Lula, manda desfazer a Lava Jato e manda tirar o Lula da cadeia. Por isso que anos depois o STF percebe a ilegalidade da Lava Jato e tira o Lula da cadeia. Não é porque o STF se esclareceu juridicamente. Ali não tem nenhum idiota. Foi uma decisão política. Prender o Lula foi uma decisão política e soltar o Lula também foi uma decisão política. Tornar o Lula novamente elegível
foi uma decisão política. Uma decisão política que fundamentada em interesses. O interesse era tirar o Bolsonaro. O Bolsonaro cumpriu o papel que tinha sido designado a ele. Bolsonaro privatizou o regime de águas do Brasil. Bolsonaro colocou o Brasil como peão do Trump no cenário internacional. Bolsonaro fez tudo isso. Aí veio o Partido Democrata, coloca o Lula, tira o Bolsonaro, coloca o Lula para fazer o mesmo em favor dele. E o Lula tem que fazer isso direitinho, porque o Lula deve a sua liberdade, deve a sua elegibilidade ao Partido Democrata, ao mesmo Partido Democrata que o prendeu antes, porque o Lula sabe que se não fizer tudo isso, ele volta para a cadeia e não sai mais de lá. E o Lula não tem disposição para o heroísmo. E aqui não é uma crítica ao Lula, porque os heróis são a exceção da exceção da exceção da exceção. Mas no momento histórico que é preciso o heroísmo do Brasil, nós temos aí um presidente que é gente como a gente. Que é mortal como a gente. Ou seja, que não tem capacidade para liderar um país desse tamanho. E aí resta ele se tornar fantoche, que é o que está acontecendo. Rafael, existem muitos canais bons aqui, né? Além do Brasil Independente, que você já conhece, recomendo o canal do Rogério Anitablian, um grande analista político. Recomendo o Arte da Guerra, do comandante Robson Farinazzo. Né? Recomendo o canal Geoforça, do Rubem Gonzalez. Recomendo o Língua Pátria, do Diego Abreu, né? Sobre cultura brasileira, sobre brasilidade. O Arte da Guerra, o Anitablian e o Geoforça são canais voltados principalmente para geopolítica. As melhores análises geopolíticas vocês vão ver lá, né, nesses canais. O canal Língua Pátria de Diego Abreu é um canal para falar da brasilidade, da cultura brasileira, que é tão importante quanto, porque a cultura brasileira diz respeito à civilização brasileira, aos valores, aos ideais que fundamentam e orientam o Brasil. E como é que a gente vai ter uma geopolítica brasileira se a gente não tiver uma cultura brasileira que ilumine o modo de ser do Brasil, que ilumine os caminhos que o Brasil pode seguir? O Brasil tem que ter uma cabeça própria para seguir seus próprios caminhos. Então, cultura, geopolítica, economia, tudo isso está relacionado entre si. Recomendo o portal do André Nunes também, excelente. O André Nunes é um valoroso patriota. Recomendo o canal da Nova Resistência. Recomendo o canal da Frente Sol da Pátria. São canais fundamentais para o nacionalismo brasileiro. Entre vários outros canais aqui, certamente eu estou esquecendo de alguns, peço desculpa, mas se eu lembrar, eu volto a falar, falo aqui em outros momentos. Tem o canal do João de Ataíde também, muito importante, é o canal fundamental. João de Ataíde também é um valioso patriota. Língua Pátria, Diego Abreu. É o nome do canal. Inclusive, ele já comentou aqui no chat desse vídeo. Língua Pátria, Diego Abreu. Super recomendo o canal.
Aí, bem lembrado, o Lourenço Carrasco, um grande analista, um mexicano com alma profundamente brasileira, ibero-americana. É o que a gente está falando aqui o tempo todo. O Fundo Amazônia é um desses exemplos. O treinamento de lideranças políticas a partir de cursos da Embaixada dos Estados Unidos, como o IVLP, né? A formação de ONGs, think tanks, que eles vinculam vários políticos brasileiros, financiamentos, enfim, corrupção, tudo isso. Infiltração ideológica na grande mídia, nas universidades, a partir de fundações, a partir desses think tanks, tudo isso. Cibele Laura e Verdade Concreta também, 2 ótimos canais, super recomendo. Bem lembrado, Viviane. O Godzilla Baby também recomenda Verdade Concreta e Cibele Laura. Então, você vê, o Godzilla Baby e a Viviane, que são 2 grandes amigos, 2 pessoas muito valorosas, recomendam os mesmos canais. Tá? Se eles recomendam, é porque realmente é bom. Não sou só eu que estou falando, eles também estão. A garantia são eles. O Brasil não é irrelevante para os BRICS, porém o Brasil está escolhendo se tornar irrelevante. É claro que os BRICS gostariam de um Brasil fortalecido, mas a decisão de um Brasil fortalecido não depende deles, depende do Brasil. É o Brasil que tem que fazer essa escolha. É o Brasil que tem que fazer essa escolha. Não é a Rússia, não é a China. Não é da alçada deles. O Wellington Calazans também, super recomendo. O Wellington Calazans, um grande jornalista brasileiro que mora na Suécia, trabalha na TV pública de Angola, tem um conhecimento e uma visão geopolítica extraordinários. Olha, é bastante interessante esse tema. Esses países assim, tipo Canadá, tem Canadá, Austrália e Nova Zelândia. São os países são os países pertencentes à Commonwealth, a comunidade britânica a comunidade internacional britânica, que na prática são colônias e protetorados do Reino Unido. São países que, embora tenham elevados indicadores sociais, não são economicamente desenvolvidos, porque todos eles têm uma estrutura basicamente primário exportadora. Claro, tem indústria, desenvolveram assim, alguma indústria, mas é uma indústria voltada mais para o mercado interno. Não é uma indústria como a chinesa, a japonesa, a alemã, a francesa, a estadunidense, a sueca, que tem grande entrada internacional, que tem grande competitividade internacional. Então, esses países não são economicamente muito desenvolvidos, e só mantém um alto padrão de vida porque tem populações relativamente pequenas para os seus territórios. O Canadá tem 40 milhões de habitantes, a Austrália
deve ter mais ou menos isso também. Vou ver aqui. São países muito grandes, muito ricos em recursos naturais, mas, mas não são econômicos. A Austrália tem 25,69 milhões de habitantes, menos do que eu achava que tinha mais. E o Canadá tem 38,25 milhões. Só para vocês terem uma ideia, o estado da Califórnia tem mais de 39 milhões de habitantes. Só o estado da Califórnia tem mais habitantes que o Canadá e a Austrália. Então, são países que, por não serem economicamente desenvolvidos, só conseguem ser socialmente desenvolvidos porque tem uma população pequena em países que são muito ricos do ponto de vista natural. E essas riquezas, basicamente, são exploradas por corporações transnacionais sediadas no Reino Unido e nos Estados Unidos. Esses países têm uma presença muito grande do capital estrangeiro, com a exceção da Nova Zelândia. Hoje em dia eu não sei, mas a Nova Zelândia era uma autarquia, foi uma autarquia econômica durante a maior parte do século XX. Um país muito isolado, apesar de estar na Commonwealth, era um país economicamente muito isolado. Mas foi um país pioneiro nas reformas neoliberais nos anos 80, feito inclusive pelo Partido Trabalhista de lá. Inclusive, o ministro da Fazenda do governo trabalhista lá nos anos 80 é um dos principais nomes internacionais do neoliberalismo. Era alguma coisa Roger. Aí ficou o Rogernomics. Né? Esqueci o nome todo. Roger Douglas, que foi o ministro da Economia da foi o Paulo Guedes da Nova Zelândia. A Nova Zelândia foi uma das referências internacionais de neoliberalismo. Inclusive, a reforma de Estado que o Fernando Henrique fez no Brasil foi inspirado na que foi feita na Nova Zelândia na época do Roger Douglas. E esses países, por eles não terem autonomia política, eles acabam servindo de laboratório para as engenharias sociais que o financismo norte-atlântico impõe. Então, vocês podem, por exemplo, na questão da Covid, do lockdown, Austrália e Nova Zelândia foram os países que tiveram as restrições mais duras, inclusive que as da China, porque as da China eram localizadas, ao passo que a Austrália e Nova Zelândia foi no país todo. Né? E fora que quando a população chinesa começou a protestar contra o lockdown na China, o governo aliviou. Na Austrália e na Nova Zelândia, o governo entupiu as prisões de manifestantes que estavam contra o lockdown. A repressão no lockdown na Austrália e na Nova Zelândia foi selvagem. Por quê? Porque, como são países que não têm soberania, são países mais fáceis de serem controlados dessa forma. Algumas agendas bizarras, como, por exemplo, suicídio assistido para pessoas em dificuldades econômicas, tem mais facilidade de entrar nesse país. O Canadá é o primeiro país a colocar isso. Isso também já está sendo discutido na Austrália e na Nova Zelândia. Então, são países que embora tenham um padrão de vida elevado, não podem ser considerados propriamente desenvolvidos. E muito menos soberanos. Pelo menos hoje em dia, não são referência para absolutamente nada. Podem já ter sido no passado algumas políticas interessantes que eles tomaram que fizeram com que a população gozasse de um alto padrão de vida, mas hoje em dia essas políticas não existem mais.
é uma coisa tenebrosa e bizarra. É algo desses filmes de distopia, tipo Soylent Green, Admirável Mundo Novo, Fahrenheit 454, é coisa assim. Na prática é isso. O que eles chamam de democracia é um regime político para enfraquecer a governamentalidade nacional e fortalecer a captura da máquina estatal pelos interesses do mercado financeiro. Enfraquece o Estado Nacional e fortalece o Estado capacho do financismo transnacional. É um Estado que deixa de ser nacional para ser transnacional. Exatamente, Godzilla. Esses países de língua inglesa são campos experimentais dos transhumanistas, globalistas e sionistas. É exatamente isso. E eles são campos experimentais porque eles, além deles não terem soberania política, eles não têm um sentido de identidade nacional. Qual é o nacionalismo canadense, australiano, neozelandês? Porque eles não se veem como australianos, neozelandeses, eles se veem como ingleses que moram na Austrália, que moram na Nova Zelândia, que moram no Canadá. No Canadá tem a província do Quebec, que ainda tem um sentido nacionalista. E foi por isso que o nacionalismo quebecoense, quebecois em francês, foi duramente reprimido pelos interesses britânicos, para manter o Canadá como um protetorado britânico. O nacionalismo quebecoense poderia formar o Quebec como um país autônomo, como um país realmente soberano. Mas houve toda uma concertação de interesses nos anos 60 e 70, incluindo o pai do Justin Trudeau, o Pierre Trudeau, para manter o Quebec vinculado a esse protetorado britânico que é o Canadá. Por isso que são países onde questões como multiculturalismo entram com muita facilidade, porque esses países não têm uma cultura nacional. Eles não têm uma identidade nacional. Eles se veem como cidadãos do mundo. Eles têm eles têm uma ideia desterritorializada de país. Então, para eles, o país deles virar um entreposto do capital estrangeiro não é um problema. Para eles, o país virar um campo experimental para o transhumanismo transnacional não é um problema. Eles têm um ótimo padrão de vida, sim. Em compensação, só estão submetidos a tudo isso. É quase uma experimentação de ficção científica, de se criar um campo prisional em que se dá assim, uma vida confortável aos prisioneiros, em compensação, eles são submetidos a todo tipo de experimentação, a todo tipo de teste. É como se fosse o BBB. Esses países da Commonwealth são como se fosse o BBB. Eles ficam enclausurados lá, ficam sendo vigiados, controlados e testados o tempo todo. Estão numa posição confortável, né? Mas não tem independência, não tem autonomia. O Flávio Sérgio aí provando a eficiência do setor privado nas telecomunicações, provando como o mercado é sempre superior ao Estado. O Flávio Sérgio provando aí que privatização é a solução para o Brasil, que a privatização melhora a eficiência dos serviços.
Flávio Sérgio provando aí o quanto que o setor privado, ou melhor dizendo, as corporações privadas transnacionais brasileiras são eficientes. Privatiza, não é o que eles falam, privatiza que melhora, e melhorou tanto que ficou sem internet. O Grupo Algar, aqui em Uberlândia, não conheço esse grupo, vou procurar aqui. Grupo Algar. Na Wikipédia diz que é um grupo brasileiro, mas provavelmente deve ser testa de ferro de alguma outra grande estrangeira. Aliás, o que é muito comum no Brasil, também nesses países da Commonwealth, essas grandes empresas nacionais muito vinculadas ao exterior costumam ser testas de ferro de outra lá de fora. Na mineração aqui no Brasil, então, isso é muito comum. Telecomunicação também, porque quem manda na telecomunicação brasileira é um cartel que se apoderou do sistema Telebrás no final dos anos 90. Um abraço para Fortaleza, Ceará, um abraço para todo o Brasil, um abraço para todo mundo, né? Pode ter gente de outros países que estão vendo, né? Pelas estatísticas do YouTube, o canal Brasil Independente também é assistido na Argentina, em Portugal e nos Estados Unidos. Então, mando um abraço para todos eles. Tinha uma moça aqui que morava no México, né? Que era mexicana e morava no México. Não sei se ainda acompanha. Se estiver acompanhando, um abraço aí para o México também. Aí, ó. A Algar já está na mão das empresas estrangeiras há tempos. Na Wikipédia, diz que os acionistas são a família Garcia. Mas aí tem que ver qual é a dessa família. Então, mas aí o abraço não é global. O abraço é brasileiro. Eu sou internacionalista. Justamente por ser nacionalista, eu também sou internacionalista. Eu não sou xenófobo. Xenofobia não tem nada a ver com nacionalismo. O estrangeiro não é o nosso inimigo. Todos nós somos seres humanos. Mas nós pertencemos a países distintos e eu defendo a soberania dos países. Não tenho nada contra ninguém de outro país. Eu penso que o modo como nós podemos conviver num mundo de paz é cada um vivendo soberanamente no seu país. Então, o meu abraço é para todo mundo. Eu trato bem quem me trata bem. É brasileiro, argentino, sul-africano, italiano, paquistanês, angolano, somali, japonês, russo, vietnamita, australiano. Todo mundo ser humano. E cada um tem algo a contribuir para a humanidade na medida em que pertence a um país. Na medida em que vive esse país e gosta desse país. Então não é um abraço global, é um abraço internacionalista vindo de um nacionalista. Aí, mais um exemplo do sucesso das privatizações.
e como as privatizações fazem bem para o povo, fazem bem para o país. No Rio, deram a SEDAI para um conglomerado italiano e a conta de água dobrou da noite para o dia, ao mesmo tempo que começou a faltar água em inúmeros pontos da cidade. A SEDAI fazia todo o abastecimento de água, nunca teve problema. Foi privatizada e começou a ter problema. Sinta-se abraçada, Fábio, porque o meu abraço também é para você, meu abraço é para o Recife, meu abraço é para todos que estão assistindo, para todas as regiões onde vocês estão falando. Que eu não excluo ninguém do meu abraço, só se a pessoa vier aqui falando merda. Por isso que eu falo, eu trato bem quem me trata bem. Pode ser o que for, pode ser de onde for, eu diferencio as pessoas pelo caráter. O caráter é o que define as pessoas. Não é de onde elas vêm, não é a classe, a etnia, a procedência, não. O que define as pessoas é o caráter. Eu sou humanista também. Eu penso que nenhum país, nenhuma civilização é tão humanista quanto a civilização brasileira. Porque justamente por o Brasil incorporar todas as humanidades dentro de si, ele é capaz de olhar para todo mundo como um irmão, como um igual. É isso que eu defendo. Eu sou nacionalista, eu sou internacionalista, eu sou humanista. As pessoas valem pelo que elas são. Se as pessoas tiverem valor, então elas são algo bom. Elas valem a pena. Se não valerem, eu não tenho como gastar vela boa com um defunto ruim. É abraço para todos e todas. O todos incluindo o todo. Não tem nada de todes, não. Eu não conheço. Não tem todes. Né? Porque tem homem e tem mulher. Aqui eu só estou vendo homem, eu só conheço homem ou mulher. O ser humano, ou ele é do sexo masculino, ou ele é do sexo feminino. Não tem outra coisa. Ser do sexo masculino, ser do sexo feminino, não diz absolutamente nada sobre o valor da pessoa. Ou sobre o que a pessoa pode ser. A pessoa pode ser um homem e querer se vestir de mulher. Mas continua sendo um homem. Eu não estou discriminando essa pessoa. Mas um homem vestido de mulher não é uma mulher e nem é outra coisa. É um homem. Eu posso me vestir de mulher aqui. Eu posso aparecer aqui no canal usando uma peruca, usando batom, usando um brinco, usando maquiagem, usando um vestido, usando um tomara que caia, usando salto alto. Mas nada disso vai me fazer mulher. Nada disso. Eu vou continuar sendo um homem. Um homem vestido em trajes femininos. Mas um homem. É porque uma mulher não se define pelo que ela usa. Então quer dizer que uma mulher que não tem cabelão, uma mulher que não usa batom, que não usa maquiagem, que não usa vestido, não é mulher? Então, o papel de gênero das pessoas é muito maior do que a forma como elas se vestem. O sexo biológico e o gênero social não se define pela vestimenta. A vestimenta é uma aparelhagem, são equipamentos. Mas as pessoas não se definem pelo equipamento, elas se definem pelo que elas são, e elas são da forma como elas nasceram. E que define a elas um papel social. Por isso que se eu aparecer.
uma mulher usar maquiagem, não é ridículo. A mulher pode não usar maquiagem, mas se ela usar maquiagem, não vai ser ridículo. Agora, se eu, como homem, usar maquiagem, isso vai ser socialmente ridículo, porque não é o papel que a sociedade espera de mim. Por quê? Porque eu continuo sendo homem. E socialmente eu sou visto como homem. Então, um homem usando um vestido é ridículo. É socialmente ridicularizado, porque está fora do padrão determinado pelo sexo da pessoa. Mas eu vou continuar sendo homem. Vai ser como se uma mulher usar um terno, ela vai continuar sendo mulher. Um homem que usa vestido é ele, e uma mulher que usa terno é ela. Isso é óbvio. Cara, isso não quer dizer que as pessoas precisam. Que as pessoas que diverjam de alguma forma do padrão social de sexo precisam ser maltratadas. Nada disso. Porque cada ser humano tem um valor em si próprio. Mas, e também cabe a cada um escolher a forma como vai se apresentar socialmente. Porque a sociedade tem normas, tem regras, tem padrões. Então não tem todos. A tal linguagem inclusiva não inclui ninguém, porque ninguém é todos. Ah, mas tem um travesti. O travesti é um homem ou uma mulher. É um homem que se comporta, que quer se comportar como mulher, uma mulher que quer se comportar como homem. Mas continua sendo homem ou sendo mulher. E até mesmo no comportamento simula o sexo oposto. Então, não cabe chamar de elo. Não tem elo. Tem ele ou tem ela. E mesmo quando ele quer ser chamado de. Quando ele age como ela, né, quando ele quer ser socialmente visto como ela, com a questão do nome social, existe um papel de gênero bem definido aí. Que não é elo. Elo não é ninguém. É um alienígena, uma coisa. O que é? Elo é a desumanização da linguagem, da representação de ser humano. O problema da tal linguagem neutra, que de neutra não tem absolutamente nada, não é só o estupro gramatical que faz. Não é uma aberração apenas gramatical, é uma aberração ideológica, porque coloca uma representação de ser humano sem sexo. E o ser humano, por definição, ou é homem ou é mulher. Ele pode se comportar de várias formas. Pode ser homossexual, pode ser o que for, mas vai continuar sendo homem ou mulher. Existem muitas formas de ser homem ou de ser mulher, e vai de cada um, vai de cada individualidade. Mas ou é homem ou é mulher. Isso faz o ser humano humano. Se não é mais nem homem nem mulher, então deixa de ser humano. Vira o que? Um robô andrógeno? Aí isso é anti-humanista. A linguagem neutra não tem nada de humanista. Ela é transhumanista, porque ela visa representar os seres humanos e o mundo humano de uma forma que não corresponde à natureza humana. A teoria queer é uma distorção completa da realidade e uma distorção completa do próprio ser humano.
Porque o ser humano não é queer. Isso não existe. O ser humano ele é humano. Existem múltiplas formas de ser humano, mas essas formas são manifestadas concretamente na vida social como ela é. Elas não são feitas em laboratório como a teoria queer. A teoria queer é impor ao ser humano uma representação de laboratório. É transformar o ser humano num robô. Num robô cujas peças podem ser reposicionadas. O ser humano não tem peça. O ser humano o ser humano é uma integridade física dirigida por uma integridade espiritual, que é a alma. E aí cada um tem uma alma. Cada um tem as suas particularidades, mas cada um tem as suas particularidades sendo homem ou sendo mulher. E ser homem, ser mulher é uma experiência existencial, é algo que algo que se faz dia após dia. De certa forma, era isso que a Simone de Beauvoir falava, quando ela dizia: não se nasce mulher, se torna mulher. Por quê? Porque ser mulher ou ser homem é toda uma vivência. É toda uma vivência que só as pessoas que nasceram com aquele sexo sabem o que é. Eu não posso me tornar mulher, assim como uma mulher não pode se tornar homem. Porque ser mulher não é passar batom na boca. Então quer dizer que a mulher só é mulher quando passa batom? Então quer dizer que a mulher, quando tira o batom, quando não passa batom, ela deixa de ser mulher? Não é assim que o ser humano existe. Não é. Reduzir a definição essencial do ser humano ao que ele usa é tornar o ser humano menos importante que as coisas. O batom é uma coisa, o terno é uma coisa. Mas o homem não se define pelo terno e a mulher não se define pelo batom. Isso é uma coisa tão óbvia que não deveria nem estar sendo explicado, porque isso já devia ser algo naturalizado como sempre foi. Mas por conta de aberrações ideológicas que visam escravizar o ser humano e torná-lo um instrumento de forças que ele desconhece, é que a gente tem que reafirmar isso que deveria ser óbvio. Nem para divisão da sociedade, mais do que divisão da sociedade, é o esfacelamento do ser humano. E eu falo isso várias vezes e repito: a maior vítima da ideologia LGBT são os grupos que essa ideologia diz representar. Em primeiro lugar, LGBT não é uma realidade humana. LGBT é uma ideologia e um movimento político que se move com uma visão transhumanista de indivíduo. E que o indivíduo pode ser o que ele quiser, a hora que ele quiser. Mas esse querer, ele é programado. Não é um querer espontâneo. Por isso que uma das agendas centrais do movimento LGBT é a troca de sexo em criança. Visa programar o que aquele indivíduo vai querer. É programar a existência daquele indivíduo. É transformar a alma daquele indivíduo numa técnica a ser cientificamente manipulada. Isso é uma visão satanista de indivíduo, inclusive. Porque visa fazer com que a técnica e a ciência manipulem aquilo que é dado pela alma da pessoa, que é a parte divina de cada um.
que é imutável, é eterno e imutável. Então, a agenda LGBT, a agenda LGBT incomoda e inquieta quem não se enquadra na sigla de sopa de letrinhas. Mas ela mutila e assassina quem está dentro dela. Porque aí o garoto que é mais delicado, ou a garota que é mais bruta, por assim dizer, vão ser submetidos a uma terapia de mudança de sexo que vai inviabilizá-lo, vai inviabilizar esse indivíduo enquanto ser humano. Ou seja, não é não é o garoto masculino ou a garota feminina que vão sofrer as consequências disso. Eles vão ser manipulados, eles vão ser incomodados, inquietados. Mas a natureza humana é imutável. Não adianta ninguém forçar a ser alguma coisa que não é, porque não vai dar certo. Se a pessoa não é homossexual, ela não vai se tornar homossexual. Pode despejar ali 10 toneladas de propaganda LGBT na cabeça dela. A única coisa que vai fazer, a única coisa que vai fazer é deixar a pessoa puta da vida. Vai deixar a pessoa incomodada, desgostosa com tudo aquilo. Né? Porque vão estar enfiando o goela abaixo dela uma coisa que ela não é. Né? E essa é a maioria das pessoas. A maioria das pessoas é heterossexual. Mas existem pessoas que não são heterossexuais. Né? E essas pessoas são as maiores vítimas dessa ideologia LGBT. Porque pela ideologia LGBT, elas são induzidas a acreditar que, por elas não serem heterossexuais, que elas podem ser de outro sexo. E aí elas são submetidas a todo um processo de castração, de mutilação, que enriquece as grandes farmacêuticas, enriquece os hospitais e destrói essas pessoas. Por isso que eu falo, o caráter nefasto da ideologia LGBT é que ela é um canto da sereia. Na verdade, se existe homofobia, é da ideologia LGBT. Porque quando se tem princípios humanistas, as pessoas valem por si mesmas. Se um homem é homossexual, mulher é homossexual, isso é uma questão da vida pessoal dela. Tem o direito de levar isso tranquilamente. Que seja feliz lá com as preferências e as predileções dele ou dela. Isso não faz ninguém ser pior ou melhor que ninguém. São diferentes formas de ser humano. Mas a ideologia LGBT vai convencê-las de que elas são trans alguma coisa, não binário, e aí leva elas para o abismo. Leva elas para a autodestruição. Então, e essas coisas não surgem espontaneamente na sociedade. O LGBT não surgiu da sociedade. Isso aí foi uma agenda programada por poderes financeiros que vêm lá de fora, que são os mesmos poderes que estão se apoderando da Amazônia. Porque o colonialismo territorial sempre vem acompanhado do colonialismo espiritual. O imperialismo nunca é um fenômeno apenas econômico ou apenas geopolítico. Ele é espiritual em última instância. Porque o ser humano se define pelo espírito, pela alma. Quem domina a alma, domina o ser humano. Então, o objetivo de todo poder é dominar de todo poder tirânico, melhor dizendo. O objetivo de todo poder tirânico é dominar a alma. É fazer do ser humano um instrumento de outros objetivos, de outros interesses.
somente um poder nacional, um poder verdadeiro, vai fazer com que as pessoas valham por si mesmas dentro daquilo que elas são, dentro do ser social, do ser político que elas são, que é o ser nacional. E o ser social, como definia Aristóteles, não é apenas o ser socializável, é o ser que age conforme a razão. Porque a razão é o princípio de organização, é o princípio justo e correto de organização social. O indivíduo socializado pode ser mal se a sociedade que ele vive for má. Se a sociedade for injusta, o indivíduo será injusto. Por isso que existe uma correspondência entre a alma e a cidade. E é por isso que é necessário o nacionalismo, porque para proteger a alma, para proteger o ser humano, é preciso proteger o meio social em que ele vive, organizá-lo corretamente conforme a razão, conforme aquilo que há de mais elevado no ser humano. E por razão, não estou me referindo à razão instrumental, à razão técnica, mas à razão que permite elevar o ser humano ao que há de superior nele, que é elevar o ser humano a vislumbrar e compreender aquilo que é eterno. E o nacionalismo é o meio político para realizar isso. Para salvar o ser humano, é preciso salvar o meio social em que ele vive. E elevá-los pela organização correta àquilo que é de superior, que é eterno. Que não se extingue com o tempo. Perfeito, Diego. Né? Aí veio o movimento LGBT e disse que esse tipo de brincadeira era mais violenta e horrenda das agressões. E como uma forma de libertar alguém, ela ofereceu a mutilação e a terapia hormonal experimental. É exatamente isso. Ou seja, transformou libertou de um problema menor para escravizar a um problema muitíssimo maior. E esse problema menor já seria resolvido espontaneamente na medida em que a sociedade se torna mais complexa, se torna mais diferenciada. Mas aí colocou um problema muito maior, que é induzir crianças e adolescentes a se mutilarem, a serem mutilados e a serem castrados. Isso é de uma crueldade, de uma monstruosidade. Não vou nem falar aqui o que eu acho que deveria ser feito dos pais, dos médicos, dos psicólogos que autorizam esse tipo de coisa. E também com aqueles que produzem hormônios e bloqueadores hormonais para serem inoculados nesses jovens. Aliás, é a Pfizer. A Pfizer é quem detém o monopólio dos bloqueadores hormonais. E esses bloqueadores hormonais são praticamente os mesmos utilizados para a castração química de estupradores. Ou seja, a pretexto da diversidade, impõe-se a crianças que são diferentes o mesmo castigo que é utilizado para estupradores. A pessoa que não é tomada de ódio e de raiva quando passa a saber um negócio desse, essa pessoa já está podre por dentro, já está possuída pelo que há de pior e mais demoníaco.
É covardia total. Isso é covardia, é monstruosidade, é perversidade, é crueldade. Isso aí é. Se existe um inferno, eu quero que os responsáveis por tudo isso queimem muito no inferno, que é o mínimo que eles merecem, o mínimo. Então, mas aí para fechar tudo isso, né, aí o Lula foi lá para os Estados Unidos, entregou a Amazônia, defendeu governança global, brigou com a Rússia, arriou as calças para o Biden, fez tudo o que não deveria fazer, rifou o futuro do país e sequer foi bem tratado lá. A primeira-dama dos Estados Unidos recusou se encontrar com a primeira-dama brasileira, que é a Janja. Uma desfeita gigantesca e que simplesmente mostra como os Estados Unidos desprezam aqueles que se submetem a eles. Os Estados Unidos tratam muito melhor o Maduro, tratam muito melhor o Kim Jong-un, né? Trata muito melhor o Putin do que trata aqueles que se rebaixam a eles. Os Estados Unidos desprezam os capachos. Eles usam os capachos e depois descartam. E quando eles conseguirem do Lula tudo aquilo que eles querem, eles vão descartar o Lula. Porque é isso que eles sempre fizeram com todos que se submeteram a eles. Todos os capachos dos Estados Unidos foram descartados por eles. Todos. Não existe exceção. Os Estados Unidos nunca protegeram os seus capachos. A Inglaterra, sim, protegia. Os Estados Unidos não faz isso. Então, se o Lula está pensando que se entregar a Amazônia ele fica livre da cadeia, isso não é garantia nenhuma. Ele pode adiar o novo aprisionamento dele, mas ele será novamente preso. Porque esse é o destino de todo capacho dos Estados Unidos usam e depois descartam. E porque, mesmo assim, os capachos dos Estados Unidos continuam se multiplicando? Simplesmente porque eles se vendem por pouco. Porque eles são porcos. E vendem a sua dignidade, vendem a sua soberania, vendem a soberania do seu país por uma casa em Miami. O imperialismo estadunidense explora justamente a mesquinharia e o rebaixamento das oligarquias políticas e econômicas da América Latina. É por essa baixeza que eles conseguem controlá-las e assim controlar o continente. Então, isso ainda vai dar muito pano para manga. Isso aí é só o primeiro capítulo dessa história, que ainda vai ter muitas consequências. Espero que tenha um final feliz, mas antes do final feliz haverá muita tragédia, muita desgraça, porque a consequência do colonialismo é sempre a tragédia para o colonizado. Então, vocês podem ter certeza que o canal Brasil Independente será sempre fonte de informações independentes e com visão nacionalista. É para isso que nós estamos aqui.
Um grande abraço a todos, uma boa noite a todos, um bom descanso a todos e até a próxima.